Rubens, estenda aqui suas mãos. Vamos orar pela vida do Rubão. Deus de amor e graça, Pai amado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida do presbítero Rubens, pela família dele, ó Pai amado. Te pedimos, ó Pai, enquanto ele estiver aqui, ó Pai, ministrando a Tua palavra, que o Senhor vai de encontro tudo, ó Pai amado, de tudo a favor da vida dele, dos desejos, dos projetos do Teu Filho, do alinhamento com ele e contigo, ó Pai. Visita o lar, visita, Pai amado, as finanças, visita a vida do Teu Filho, ó Pai amado, e desde já repreendemos todo o dado inflamado do maligno, ó Pai amado, contra o Teu Filho, toda retaliação, ó Pai amado, que nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem uma palavra de bênção que vai vir através do Teu Filho, e assim nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava ali falando com Deus, e assim, irmãos, existe um temor muito grande para quem está na presença de Deus, tanto para quem está assistindo como para quem está falando. Mas assim, irmãos, eu estava falando para ele, eu falei, Senhor, eu queria que todas as vezes que eu viesse no culto normal, mesmo que não fosse para pregar, mesmo que não fosse para abrir culto, para orar, que eu sentisse, Senhor, lá na cadeira, o que eu estou sentindo aqui. Aleluia. Porque, irmãos, é algo tremendo, é algo assim que não tem como, é só para quem já esteve do lado de cá, para saber como é. Mas é maravilhoso, irmão, é uma experiência que nos traz assim, nos leva mais a perto de Deus, nos leva mais perto de Deus, amém? Louvado seja Deus, queridos, louvado seja Deus. Primeiramente agradeço a Deus por estar neste lugar, Ministério Torre Forte. Agradeço a Deus, primeiramente também ao nosso pastor, nossa liderança, o pastor Sandro, irmão Luiz também, e a ausência, né, do pastor Renan. Mas agradeço muito, né, a esses homens que têm confiado, né, o Senhor colocou no seu coração, né? Então nós estamos aqui para fazer, primeiramente para Deus, né? Então, primeiramente nós temos que alcançar o céu, e depois alcançar, através da palavra, alcançar o coração dos irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente se põe a buscar o Senhor, numa intensidade um pouco maior, né? De repente, quando você é convidado, então eu acredito que você se separa mais, que você busca mais, você procura ler mais. Mas assim, quando você não tem esse convite, você dá uma sossegada, né? Você fica um pouco tranquilo, né? Na presença, né? Mas, irmãos, estava eu buscando o Senhor por esses dias, porque desde o dia que o nosso querido e amado pastor Sandro trouxe esse convite que Deus colocou no seu coração e ele me convidou, eu apliquei meu coração a esta palavra. Amém. Irmãos, e eu confesso aos irmãos que me aconteceu algo por esses dias, irmãos, que eu nunca tinha visto, nunca aconteceu comigo na minha vida. Eu vou contar para os irmãos agora, irmãos, o que aconteceu comigo. Estava eu um dia à noite com a esposa, a minha filha até nós estava jantando, e de repente eu parei assim, e de repente tudo escureceu. Irmãos, tudo escureceu, tudo ficou preto. Mas aquela voz veio uma voz tão mansa assim dentro de mim, e falava assim: tenha calma, porque o que está acontecendo não é deste mundo. Irmãos, quando você passa a buscar a presença de Deus, quando você se põe na brecha, irmãos, nós tivemos muito culto aqui, e né, o pastor Leif, ele ministrou muitos cultos aqui, então me lembrou também de muitos cultos porque assim, irmão, muitas das vezes, amados, que a gente não percebe, mas esses homens, amados, carregam uma presença muito grande, velho. Não é que nós somos pequenos, mas parece que a unção é algo pesado, meu, que esses homens carregam. Então eu estava ali na mesa, né, com a minha família ali, pensando no culto, né, foi até um culto que eu estava intercedendo, né, nesse culto que ele pregou, né, um culto à noite, e de repente veio aqui, ficou tudo preto,
tudo preto, né? E eu sentia, amado, sentia assim que algo colocou a mão nos meus olhos, e eu estava sentado, hein? Mas o corpo ficou tudo mole, mas tudo mole. A cabeça parecia que ia explodir. Eu falei, Senhor, eu nunca senti isso, Pai, nunca. E Deus colocou assim, eu senti que Deus colocou a mão nos meus olhos e falou assim, não abra os olhos, porque o que vai passar não é desse lugar, não é desse mundo. Falei, meu Deus, nunca. E algo assim passou assim, e eu com o olho fechado, mas eu sabia que era algo muito preto que passava, como se fosse uma fumaça, e passava bem devagar e respirando ainda. E eu sentia, eu escutava, irmão. Eu nunca vi aqui na minha... Irmão, eu tremia do pé à cabeça. Tanto é que nem ela parou para me perguntar por que você está assim de olho fechado, e nem minha filha, todo mundo continuou normal. E aí, de repente, quando eu abri os olhos, que eu falei, Senhor, o que é isso? E Deus falava assim, algo passou e passou, mas já passou. Passou muito forte, muito pesado, como se fosse uma sombra, uma fumaça pesada, preta. Nunca tinha visto aquilo, irmãos. Então, quando a gente se põe, amado, na brecha, quando a gente busca a Deus numa intensidade um pouco maior, as coisas começam a acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Mas, sem tempo, né? Agora se avançam. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no nome de Jesus, no livro de Números. Glória a Deus por isso, né? Estamos aqui na presença do Senhor. Tem aqui um rascunho. Glória a Deus, né? Está aqui, né? Louvado seja Deus. Queridos, louvado seja Deus. Pedi muito para Deus, perguntei muito para ele, Senhor, o que queres falar com a tua igreja? Senhor, são homens responsáveis, homens de família, homens que têm seus compromissos no dia a dia, tanto fora, tanto no trabalho como na igreja. Senhor, são homens que precisam de uma palavra, são homens que precisam sair deste lugar de uma forma que realmente, Senhor, falou comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, louvado seja Deus. E Deus falou muito comigo sobre Josué. Josué tem uma história muito forte. O Josué tem uma história, uma trajetória muito assim, muito grande, sabe? Então eu queria, nesta manhã, no nome de Jesus, primeiramente, eu queria que os irmãos abrissem no livro de Números, glória a Deus, número 27, aleluia. Vamos aqui fazer uma leitura no nome de Jesus, número 27, capítulo 12, 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, e na contenda da congregação, ao meu mandato de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar também, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Louvado seja Deus. Josué, amados, é designado sucessor de Moisés. Louvado seja Deus. Então o Senhor disse a Moisés, tomai para ti Josué, filho de Num, homem que é o Espírito, e põe sobre ele a tua mão. E apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, que era filho de, glória a Deus, filho de Arão, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juiz de Urim. Perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão, ele e todos os filhos de Israel, e com ele toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos, ele deu mandamentos, como o Senhor ordenara pelas mãos de Moisés. Queridos, louvado seja Deus. Sabemos que Moisés é escolhido para tirar o povo do Egito. Moisés, ele tira o povo do Egito e o conduz até a terra prometida. Mas no caminho a gente sabe que, perante a história, perante a leitura, sabemos que acontecem muitas coisas. Acontecem muitas dificuldades, muitas lutas,
muitas coisas. Então, chega um momento que Moisés, eu creio assim, mediante essa palavra que estou lendo aqui, a ponto que Moisés, ele chama o povo de rebelde. Moisés, ele chama o povo de rebelde porque o povo, ele reclama demais. Porque no versículo 14 diz assim: porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim e na contenda da congregação. Aqui Deus chama Moisés de rebelde, né? Mas Moisés também lá na frente chama o povo de rebelde quando o povo pede água. Louvado seja Deus. Agora Josué, agora ele levanta Josué como sacerdote. Josué agora é seguidor de Moisés. Josué, sucessor de Moisés, que pertencia à tribo de Efraim. Efraim era filho de José, né? José teve 2 filhos no Egito, né? Manassés e Efraim. O seu nome de José, era Oséias, Josué. Mas quem mudou o seu nome foi Moisés. Josué nasceu no Egito. E o seu nome, o Josué nasceu no Egito, e o seu nome significa Jeová é a salvação. Josué, filho de Num. Josué, ele foi obediente em tudo, meus irmãos. Com a sua liderança, agiu por fé, deixando tudo para trás, para seguir Moisés do Egito à terra prometida. Ele foi guerreiro, acreditou na conquista, travou grandes batalhas no deserto, contra os Amaleques. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Louvado seja Deus. Livro de Êxodo, capítulo 17. 17, do 8 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa é uma das batalhas que Josué ganhou quando Moisés intercedia por ele no monte. Amaleque, Êxodo 17, versículo 8 em diante. Amaleque, ele peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará comigo na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, né? Para que ele se assentasse. Para sentar sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram com as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar ali e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou ao Senhor, haverá guerra ao Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, que peso tem espiritual as nossas mãos quando está erguida? Não é verdade? Que peso tem? Porque quando Moisés ele cansava, automaticamente existia, né? O braço ele cansava, automaticamente o inimigo vencia a guerra. Mas quando ele levantava suas mãos, o povo de Israel vencia, que era Josué, ele vencia a guerra. Agora, Deus, eu creio que Deus colocou no coração de Ur e de Arão para que cada um ficasse de um lado e sustentasse as suas mãos para que a batalha fosse por certa naquele dia, em nome de Jesus. Queridos, como podemos observar e entender esta palavra? Josué, ele não se apartava de Moisés para nada. Para nada. Josué, ele era uma pessoa que realmente ele acreditou em Moisés. Então Josué não se descolava de Moisés de forma nenhuma. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, Josué ia junto. Mas acredito que Josué ia até uma certa parte e depois ali ele ficava esperando. E Moisés seguia para estar com Deus e ali no sozinho, no seu particular. Também Moisés, quando ele entrava na tenda para falar com Deus, também ali ele estava. Josué também ficava ali aguardando
né, as instruções que Moisés trazia. Lá em Êxodo, capítulo 33, um pouco mais para frente, louvado seja Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Êxodo 33, capítulo 11. Diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tomava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Nunca, né? Então Josué, aonde estava Moisés, lá estava Josué. Aonde Moisés ia, Moisés subiu ao monte, Josué também subia. Por ordem, por obediência, ficava ali esperando até que Moisés falasse com Deus, e Moisés trazia as boas novas do Senhor. Queridos, louvado seja Deus. Moisés, ele roga a Deus que ele mostre a sua glória. Está no mesmo capítulo aí, né, no 33, no versículo 18. Então, ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia, que eu tive misericórdia, e me compadecerei de quem se compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda, e da penha te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, louvado seja Deus. Se Moisés teve essa ousadia de pedir para Deus: Senhor, quero ver a tua face, me mostra a tua glória. Se Moisés, com toda a sabedoria que tinha, né, com tudo aquilo que ele carregava, aquela unção, tudo aquilo que Moisés tinha, ele realmente pediu para Deus para ver sua glória. Imagine nós então, irmãos. Se a Bíblia diz que Deus coloca Moisés na fenda de duas rochas, para que Moisés visse apenas a passagem de Deus, irmãos, imagine nós, quando vê algo tão pequeno, a gente fica até um pouco assustado, não é mesmo? Louvado seja Deus. Queridos, aleluia. Josué estava entre os 12 que foi escolhido, né? Josué, de cada tribo, Moisés escolhe um para que mandasse a terra prometida, né? Escolhido para espiar e trazer relatório da terra prometida. Sabemos que somente Josué e Caleb, irmãos, de 12, só 2 traz notícia boa, porque 10 viu, mas não acreditou, né? Então somente Josué e Caleb acreditou na conquista da terra prometida, trazendo relatórios e apresentando a verdade sobre a terra. Mas como foi Deus que fez a promessa? Irmãos, foi Deus que fez a promessa. Então, se 12, os 12 nem todos estavam na fiação, porque 2 acreditavam. Irmão, foi Deus que fez a promessa para mim, e foi Deus que fez a promessa para você. Então nós temos que acreditar. Nós temos, mas aqui 10 não acreditou. 10, o que viu, se assustou. 10 voltou para trás. E a Bíblia diz que todos morreram depois. Aqui, somente Josué e Caleb entram na terra prometida com um novo povo. Irmãos, louvado seja Deus. E apresentando, né, toda a verdade sobre a terra. Mas como foi Deus que fez a promessa lá atrás? Irmãos, Deus, essa promessa da terra prometida, ela começa lá atrás. Ela não começou aqui com Moisés, não começou com Josué. Essa promessa vem desde lá de trás com Abraão. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa promessa da terra prometida começa lá atrás. Começa com Gênesis, começa com Abraão. Abraão, que se torna depois Abraão. Deus chama, capítulo 12, versículo 1. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E te serão benditas todas as famílias da terra.
Deus é 880, né? Ou amaldiçoa ou abençoa, um dos dois, né? E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua congregação que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, e ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e disse à semente: darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus aparece para Abraão 2 vezes aqui. 2 vezes Deus aparece para Abraão. Na primeira vez ele faz uma promessa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, pega a tua família, pega a tua esposa e faz, e eu te mostrarei um caminho e uma terra distante que você não conhece. A Bíblia diz que Abraão, agora ele está com 75 anos. Ele crê na promessa, ele toma a esposa, ele toma seu sobrinho Ló, ele toma toda a sua fazenda, seus gados, suas carroças, e toda a sua fazenda, e os empregados também, né? E todos que lhe acresceram em Harã, né? Que eram os que trabalhavam para ele, as almas, né? Ele pega todo agora um povo e ele sai para essa terra. E ele chega nessa terra. E nós sabemos que existe uma história muito longa. De Abraão passa para Isaac, de Isaac passa para Jacó, e Jacó vem às 12 tribos, e a Bíblia nos ensina que Jacó, agora onde Jacó está com seus filhos, existe uma grande fome. E José já foi vendido. José é um dos filhos, o filho mais novo, ele foi vendido para pessoas que estavam ali passando, e ele foi parar no Egito, foi parar na casa de Potifar. E ali José engrandece, José ele vai para a prisão, ele chega na prisão, ele toma conta de tudo, ele organiza, e ele revela 2 sonhos, e ele, através desses 2 sonhos que ele revela, mas ele é esquecido também. Não é como muitas vezes a gente quer. Muitas das vezes a gente quer de uma forma e Deus quer de outra. E José ali ele é esquecido, e o tempo passa, mas um belo dia, de repente, ele recebe um convite para ir diante do rei, porque o rei tinha um sonho. Queridos, louvado seja Deus. Então, Deus, ele não se esquece nem de mim, nem de você. Muitas das vezes, amado, nós temos coisas tão pequenas, achamos que isso não vai acontecer nunca, mas pode acontecer. Temos que crer no Senhor. Amém, amado? E nós sabemos que, através dessa passagem, né, através dessa passagem de José no Egito, agora ele revela os sonhos de Faraó, e Faraó reconhece ele, a família dele desce toda do Egito, com 70 almas para o Egito, ali ele se estabelece no Egito, e o tempo passa e todos morrem. E agora se levanta um novo Faraó que não conhece aquele povo. O povo sabe e chega aos ouvidos daquele Faraó que o povo está crescendo muito. O povo hebreu está crescendo muito, cresce muito mais do que o povo egípcio. E existe uma grande preocupação. Agora ele manda que todas as crianças do sexo feminino, pequenos, sejam jogadas no rio. Mas as hebreias não fazem aquilo. As hebreias e as parteiras não fazem aquilo. Ele até chama elas para que elas fizessem aquilo, mas elas não fazem aquilo. Elas, por obediência a Deus, os meninos vivem. E nós sabemos da história de Moisés. Moisés agora ele nasce, é colocado num cesto. O cesto é betumado pela sua mãe Joquebede, é colocado no rio e vai parar perto de alguns juncos, onde a filha de Faraó está ali tomando banho. E ali ela pega, ele cria ela, e de repente aparece já a irmã de Moisés, e pergunta se quer que chame uma das hebreias, uma das mães, é a própria mãe, amado, sustenta o filho. A própria mãe cria o filho, e ela fala, não, cria para mim e depois traz, e assim por diante, irmãos. E ali nasce Moisés, e Moisés tem toda essa trajetória de tirar o povo do Egito, até a terra prometida, mas irmãos, chegou na porta da terra prometida, ele não entra. Ele não entra por rebeldia. Então, irmãos, se eu penso ali, eu conversando com Deus, falei, Senhor, se Moisés foi chamado de rebelde pelo Senhor, por esse ato, por ter batido na rocha 2 vezes, era para ter falado com a rocha, irmão. Não era para ter batido. Moisés, ele por desobediência. Então eu fico pensando, amado, no estresse, de que forma Moisés estava vivendo naquele momento. Era um momento muito difícil, né? Conduzir mais de 1000, irmão, só de homens era 600 mil em pé. Se você pegar um homem em pé, vezes uma esposa e 2 filhos, vamos dizer assim, são 4 pessoas. Seria 6 vezes 4, 24, seria 2.400.000 pessoas ao todo para poder caminhar naquele deserto. Então, irmão, era muito difícil para Moisés. Então eu creio assim, que se Deus chamou Moisés de rebelde
por isso, então você imagina muitas das vezes que eu e você falhamos com algumas coisas. Muitas das vezes prometemos para Deus, Senhor, eu vou fazer assim. Você não faz, você é rebelde. Já pensou, irmão? Se toda hora Deus chamar eu e você de rebelde, vai chamar muitas vezes. Pelo menos assim eu falo de mim mesmo. Queridos, louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus. Por diversas gerações. Agora, irmãos, a promessa se estende, né? De Isaac para Jacó, e teve 12 filhos, e o mais novo, muito amado por Jacó, a ponto de criar ciúmes entre os irmãos, né? Louvado seja Deus. Queridos, agora, aqui, irmãos, se temos a responsabilidade e a incumbência, queridos, lembre-se de uma coisa: se eu e você temos a responsabilidade de conduzir a nossa família à terra prometida, que é a nova Canaã, a nova celestial, eu, amados, eu como esposo, você como homem também, você tem a responsabilidade de levar a sua família à terra prometida, a nova Canaã. Porque se um dia, eu vou dar como exemplo, faz de conta que um dia você se separa, você tem uma outra família, e de repente, chega o momento de Deus recolher você lá na frente, ou recolher a família. Chegou diante de Deus, e Deus fala: cadê a tua primeira família? Você fala: não sei, se perdeu lá atrás. Então, eu creio que tudo há uma cobrança. Irmãos, eu e você, se Josué teve a responsabilidade de colocar todo esse povo dentro do Egito, dentro da terra prometida, dentro da nova Canaã, se Josué teve a responsabilidade, imagine eu e você, irmão, se a nossa família é tão pequena, a minha, por exemplo, nós somos em 3 agora, mas ao todo é 11, junto com meus netos. Então, se eu tenho a responsabilidade espiritualmente, orar e colocar 11 dentro da terra prometida, dentro da nova Canaã, que é a nova celestial, imagine Josué naquela época. Imagine, irmãos, levar todo aquele povo e colocar tudo lá dentro. Irmãos, é muita gente, era muita responsabilidade. Então, muitas das vezes, sabe, existe muitas das vezes tem a fraqueza em nossas vidas. Muitas das vezes nós pensamos que não vamos conseguir. Mas nesta manhã, amado, em nome de Jesus, por esta palavra, eu quero encorajar a tua vida. Para que você não desista. Porque herdar a terra prometida, a nova Canaã, não é fácil. Sabe, muitas das vezes nós também enfrentamos problemas no dia a dia. Enfrentamos lutas também no dia a dia. Mas não desista. Não desista. Vamos, que nós possamos ter Josué, primeiramente a Cristo, né? Como nosso Senhor. E depois que nós possamos ter Josué, Moisés, como espelho para nossas vidas. Porque não é fácil, amado. Não é fácil. A Bíblia, queridos, e assim, na terra prometida, né? As batalhas foram vencidas. Josué enviou os 2 espias, né? E esses 2 espias, amados, eles ficaram na casa de Raabe. Interessante, meus irmãos, que essa palavra me chama a atenção, porque toda Jericó, a Bíblia diz que quando caem os muros de Jericó, quando Josué conquista, somente uma família ficou viva. Uma família, que foi a família da prostituta Raabe. Somente ela, porque ela guardou os espias que Josué já tinha mandado. Irmãos, que interessante, né? Então, a promessa que Josué fez, ele cumpriu. Ele falou assim: olha, tirai somente ela e toda a sua família que está com ela. E o resto é tudo destruído. Queridos, louvado seja Deus. Abra comigo lá em Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Aqui. Josué, capítulo 1. Olha o que diz, olha o que Deus fala para Josué, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, que responsabilidade, né? Então, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vós eu tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém, Josué, se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tens bom ânimo, porque tu farás este povo
herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás em nome de Jesus. Amém? Queridos, louvado seja Deus. Então imaginem, irmãos, que responsabilidade. Porque Josué, ele após a morte de Moisés, Josué, Deus chama Josué e anima ele. Pelo menos na minha Bíblia é esse título, né? Deus fala a Josué e anima ele. Agora Deus chama Josué e fala: Josué, agora é contigo, esquece Moisés, porque Moisés é morto. Moisés é morto, agora a responsabilidade está nas tuas mãos. Agora eu coloco tudo sobre as tuas mãos e sobre, né, que você tenha a incumbência e a responsabilidade de caminhar esse povo e conduzi-los dentro da terra prometida. Irmãos, pensa, amados, na responsabilidade e no tanto de gente que tinha para esse homem liderar. Mas ele já vinha lá de trás, ele já vinha adquirindo experiência com Moisés. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Queridos, louvado seja Deus. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no capítulo 6. Glória a Deus. Não estou terminando, oh meu Pai. Aleluia. Jericó, glória a Deus. Agora, eis a conquista de Jericó, né? Jericó é destruída e Raabe é salva, né? Como foi dito, né? No nome de Jesus, tá? Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. No versículo 3: vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. No versículo 16, e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué: gritai, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade em tuas mãos. 17, porém a cidade será anátema. Anátema é maldição ao Senhor, e ele tudo quanto houver nele, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos com que ela estiverem na casa, né? Porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviou antes de entrar na terra prometida, né? E no 20, gritou, pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, a qual em frente de si tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, irmãos, olha que ordem, né? Que obediência, né? E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, desde o boi, o gado miúdo e até o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrar na casa da mulher prostituta e tirar ela de lá, e a mulher, com tudo quanto tiver, como ele tem jurado. Louvado seja Deus. No 25, assim deu Josué vida à prostituta e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Amém, amados? Glória seja Deus, queridos. Esta é a palavra, né, que Deus colocou no meu coração, para que pudesse falar aos irmãos nesta manhã sobre Josué, né? Fui lá atrás, voltei, mas eu acredito que para um bom leitor, né, um pingo não basta, né? Então eu creio que os irmãos entenderam esta palavra, né? Sobre Josué, né? Josué foi
Josué foi um homem temente a Deus, seguiu o seu líder Moisés, obedeceu em tudo, né? E Moisés, por desobediência, né? E interessante, irmãos, que mesmo Moisés, por desobediência, de ter batido 2 vezes na rocha, ele não entra, e Deus disse para ele: olha, não entrarás na terra prometida, nem você e nem Arão. Então Deus recolhe primeiro Arão e depois ele recolhe Moisés, né, no monte, né? E é interessante que mesmo assim a preocupação de Moisés em que, Senhor, em colocar alguém que tivesse peso, que tivesse impulso, né, para conduzir aquele povo. Mesmo assim, Moisés, sabendo que não entraria e não entraria na terra prometida, Moisés, por obediência até a morte, hein? Até a morte ali Moisés foi obediente, sabe? Até aquele momento ali que Deus chama ele e recolhe ele em nome de Jesus, tá bom, amados? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu agradeço muito aos irmãos e a oportunidade.